Eu te dei a casa de teu senhor e as mulheres de teu senhor em teu seio, e também te dei a casa de Israel e de Judá. E se isso é pouco, mais te acrescentaria tais e tais coisas. Tentar demonizar a poliginia por dizer que ela tem seus problemas é de longe um dos maiores tiros no pé que as pessoas dão ao tentar defender a impositividade da monogamia. Pensa comigo, a própria monogamia apresenta vários problemas, como a sociedade das amantes e a monogamia em série, que são estritamente condenadas nas escrituras bíblicas, ao contrário da poliginia, que foi regulamentada, incentivada e permitida por Deus, além de ter sido plenamente vivida em Israel como casamento legítimo. Mas é aquela coisa, né, amigo? Na ausência de base bíblica, a pessoa vai tentar contornar o texto do Criador Eterno com todo tipo de falácia, inclusive a de que as famílias poligínicas são disfuncionais e de que a monogamia impositiva que temos possui menos problemas e evita a promiscuidade. E hoje eu vim aqui para mostrar para vocês que, por incrível que pareça à primeira vista, é exatamente o contrário. Antes de começarmos, eu quero deixar claro que esses vídeos de poliginia não estão atacando de maneira nenhuma a monogamia, mas sim a impositividade dela como única forma de casamento. A monogamia e a poliginia estão presentes na Bíblia e devem estar presentes na sociedade, pois são casamentos legítimos. Eu estou dizendo isso pois no último vídeo pode ter tido um título bem chamativo mesmo, que para quem não assistiu pode acabar entendendo errado por ter pouco contato com a ideia da série, que é apresentar verdades bíblicas para adentrarmos em assuntos Red Pill. Por isso, o nome da série, Red Pill Bíblica. No meio da jornada de desenvolvimento pessoal, acabou se tornando cada vez mais comum o contato com um tipo de conteúdo que se autodenomina Red Pill, que é basicamente o despertar do homem Blue Pill para a verdadeira realidade, especificamente mais utilizada para discorrer sobre a realidade dos relacionamentos modernos. A partir daí, você acabou de descobrir um bueiro a céu aberto. Não os Red Pill, nem o conteúdo deles, não é disso que eu tô falando. Eu tô falando das críticas que os Red Pill fazem ao comportamento humano nos relacionamentos, tanto de homens quanto de mulheres. Você percebe tantos problemas que você fica assustado. E quanto mais você assiste esse tipo de conteúdo, mais você percebe que a coisa tá feia. A partir das críticas interessantíssimas que os caras da Red Pill fazem, você logo consegue associar a muito dos problemas que a monogamia vem enfrentando hoje. Mas, talvez por não ter tomado a Red Pill direito, nem mesmo a própria Red Pill percebeu isso. Sim, é exatamente isso que eu tô falando. A Red Pill é Blue Pill. Se você ainda não se ligou para isso, não importa o quanto conteúdo Red Pill você tenha consumido, você ainda é Blue Pill, pois sua visão ainda está muito limitada. Mas antes de tratar dos problemas da monogamia impositiva e das críticas Red Pill ligadas a ela, eu quero falar sobre algumas das maiores falácias contra a poliginia na Bíblia, que são muito usadas pelas igrejas para, na falta de uma base bíblica, condenar a poliginia, colocando suas opiniões e críticas pessoais acima do que é bom, belo e agradável ao Criador. E por fim, ainda associam essas falácias à Bíblia, atribuindo a elas a vontade de Deus, quando na verdade isso não possui nenhuma base nas Escrituras. Porém, ainda assim, daremos a devida atenção a esses argumentos falaciosos, que infelizmente estão entupindo como hegemonia a opinião da igreja institucional. Se você pesquisar sobre o assunto no YouTube, você vai se deparar com vários vídeos falando quase que as mesmas falácias todas as vezes. São sempre os mesmos argumentos, são sempre as mesmas falácias, são sempre os mesmos versículos tirados de contexto. As maiores falácias estão em cima de textos bem conhecidos das Escrituras, onde podemos ver os famosos conflitos familiares e domésticos que a poliginia supostamente trouxe para as famílias dentro da tradição de Israel, lá em Gênesis, como se o casamento monogâmico que temos hoje não tivessem seus problemas também, né? Mas paciência, vamos chegar lá. A rivalidade de Lia e Raquel é muito usada para argumentar que uma família poligínica é disfuncional.
Daí, já temos a primeira falácia que vamos ter que rebater. Esse argumento, além de tosco e falacioso, também ignora que a fonte de toda a amargura daquela família era a esterilidade de Raquel. E diga-se de passagem, essa esterilidade era fruto da soberania de Deus. Deus favoreceu Lia, pois Jacó não conseguia ter o mesmo afeto por ela que tinha por Raquel. Numa conclusão não enviesada e coerente com as escrituras, podemos concluir que o favoritismo de Jacó por Raquel e o filho dela, José, eram a fonte de toda a discórdia e amargura daquela família. Inclusive, se você realmente lê o texto bíblico, vai se recordar que os próprios irmãos de José o venderam como escravo. Novamente, nós vemos o favoritismo de Jacó a um de seus filhos, causando discórdia entre os irmãos. Ou seja, logo a gente percebe também que esse favoritismo gera conflitos, não apenas entre as mulheres, mas também entre filhos. Logo, isso prova de uma forma clara que esse problema não está restrito a famílias poligínicas, pois, como bem sabemos, Caim invejou Abel e o matou. O primeiro homicídio aconteceu em uma família monogâmica. Nem por isso nós associamos esse problema à monogamia. Então, por que associar o mesmo problema à poliginia? É um peso e duas medidas? Você precisa realmente dar uma recapitulada nos primeiros capítulos de Gênesis. Vamos lá. Tudo começou depois de uma situação que gerou ciúme, quando Deus reconheceu o presente oferecido por Abel e não deu muito valor ao que foi ofertado por Caim. Furioso, Caim acabou por se voltar contra seu irmão e o matou. Não muito diferente do que aconteceu entre os irmãos de José após sentirem ciúmes por favoritismo de seu pai Jacó. E será que eu ainda preciso citar o casal monogâmico favorito da igreja institucional? Isaac e Rebeca, igualzinho o jeito que a igreja ama. Isaac e Rebeca se casam e têm 2 filhos, Esaú e Jacó. O texto bíblico vai dizer explicitamente que Isaac tinha favoritismo por seu filho Esaú e já Rebeca tinha favoritismo por seu outro filho, Jacó. Gênesis 25 vai dizer: os meninos cresceram, Esaú tornou-se caçador habilidoso e vivia percorrendo os campos, ao passo que Jacó cuidava do rebanho, era pacato e vivia nas tendas. Isaac preferia Esaú porque gostava de comer de suas caças, já Rebeca, entretanto, preferia Jacó. E vocês sabem o que aconteceu. Novamente, Esaú tentou matar Jacó. Logo, fica mais do que estampado na nossa cara que isto é uma falácia, pois da mesma forma que a família poligínica de Jacó sofreu de seu favoritismo, da mesma forma estavam suscetíveis as famílias monogâmicas na Bíblia. Ou seja, esse problema não era exclusivo da família poligínica. Ora, você vai argumentar que não devemos ter mais de um filho, pois eles podem sentir ciúmes entre si, então nós não devemos ter mais de um filho por causa disso? Bom, é óbvio que não. Da mesma forma, você também não pode usar essa falácia de que você não pode ter mais de uma esposa para não gerar ciúmes. Ora, é totalmente ilegítimo e vai contra o que o texto realmente está mostrando. A Bíblia está mostrando atitudes de insensatez que aconteceram nessas famílias e como nós podemos se alertar para que isso não aconteça. Bom, da mesma forma, nós não devemos argumentar que não devemos ter mais de um filho para não gerar ciúmes. Ou seja, é uma falácia contra famílias poligínicas legítimas na Bíblia. A poliginia pode até ter alguns cenários que não existiriam na monogamia, assim como a monogamia vai trazer também alguns cenários que não veríamos na poliginia. Bom, isso é óbvio, porém, eu não vou me estender, porque a gente já viu que é uma falácia muito enviesada. Outro problema que também ligam muito à poliginia é a experiência amarga de Abraão e Sara com Agar e o seu filho Ismael. Porém, novamente aqui, não há sinais nas escrituras de que a poliginia ou a bigamia para o homem seja errada. A insubordinação de Agar e o desprezo que ela passou a nutrir por Sara, a ponto de persegui-la, foi o que tornou a situação insustentável. Ou seja, o que podemos afirmar com o texto bíblico é: Agar não foi uma mulher prudente, não foi uma mulher sábia. E ponto. Não vemos aqui nenhuma insinuação em nenhum trecho da Bíblia de que a bigamia seja condenável. E por último, temos os casos de Davi e Salomão. Eu já falei de Davi no último vídeo, como vocês sabem, no episódio 1, onde eu até mostrei que o problema de Davi, na verdade, foi o adultério com uma mulher casada com o próximo, a mulher de Urias.
e o Criador ainda o repreende, e nisto o Criador ainda diz que lhe deu as mulheres de teu Senhor, e se fosse pouco, ainda mais teria dado, mais esposas. Por isso, vamos partir logo para outra falácia que usam muito: a apostasia de Salomão. E essa é bem fácil de desmentir. O erro não decorreu do fato de Salomão ser polígamo, mas sim por ter tomado esposas estrangeiras. Essas mulheres trouxeram com elas crenças e costumes pagãos. O real problema, novamente, não é a poliginia, mas sim essas mulheres terem desviado o seu coração, o que claramente também poderia ter acontecido em um relacionamento monogâmico com apenas uma dessas estrangeiras, desviando o seu coração. Logo, vemos que é uma falácia. Com o mínimo de esforço, nós vemos como as lentes ocidentais adulteram e ignoram o contexto para caber em suas visões monogâmicas. Mas, insisto, a Bíblia não foi escrita de maneira monogâmica. Muito menos a nação de Israel era uma nação monogâmica. Muito menos foi escrita por um povo monogâmico. E nem por um Deus monogâmico. Afinal, o próprio Messias e o próprio Deus se casarão com toda a igreja, mesmo que de maneira simbólica. Isto é presente o tempo todo na Bíblia. É só você se atentar. A Bíblia não está aqui para atender os seus valores, mas para confrontá-los. Se você não gosta de ser confrontado, o Evangelho não é para você. Pois, como disse C.S. Lewis, se você está à procura de uma religião que o deixe confortável, definitivamente eu não lhe aconselharia o cristianismo. Ei, cristão, você que defende essa ideia, você não está sendo coerente com o texto bíblico. No fundo do seu coração, você sabe a besteira que você está fazendo com o verdadeiro casamento bíblico e com o texto sagrado. E ai daquele que tirar um tio ou uma vírgula deste livro. Tome mais cuidado. Agora que já refutamos várias falácias que entopem vídeos no YouTube, vamos falar dos problemas da monogamia que eu prometi no início do vídeo. Mas provavelmente vai ficar meio raso pela infinidade de questões que precisamos nos aprofundar. Vamos lá, que isso é uma série, e aos poucos, a cada vídeo que for saindo, a gente vai se aprofundando um pouco mais. Como eu disse no início, tentar demonizar a poliginia por dizer que ela tem seus problemas é de longe um dos maiores tiros no pé que as pessoas dão ao tentar defender a impositividade religiosa da monogamia, já que a própria monogamia apresenta vários problemas como a sociedade das amantes e a monogamia em série, que são estritamente condenadas nas escrituras, não há nem conversa sobre isso. Ao contrário da poliginia, que foi regulamentada, incentivada, permitida por Deus, além de ter sido plenamente vivida em Israel como casamento legítimo perante a Deus, o Criador eterno. Muitos dizem que a monogamia religiosa e impositiva que nós temos possui menos problemas e evita a promiscuidade. Bom, vamos destruir também essa falácia. Como eu disse, os caras da Red Pill fazem críticas interessantíssimas dos relacionamentos atuais, cada vez mais adoecidos, e bom, todos eles são monogâmicos, pelo menos a esmagadora maioria, e nenhum deles se encaixa no parâmetro bíblico. Você percebe tantos problemas que você fica assustado, e quanto mais você assiste esse tipo de conteúdo, mais você percebe como os casamentos estão degringolando, literalmente estão indo por água abaixo. Bom, literalmente não, mas enfim, uso equivocado da palavra. A partir das críticas interessantíssimas que os caras da Red Pill fazem, você logo consegue associar a muitos dos problemas que a monogamia vem enfrentando. Mas, talvez, por não ter tomado a Red Pill direito, nem mesmo a própria Red Pill percebeu isso. A monogamia inaugura, por exemplo, a inclinação à igualdade. A monogamia inaugura a inclinação à dissolução das diferenças. O 1 por 1 monogâmico é uma tentativa de pegar uma lei que Deus deu às mulheres, sim, pois a monogamia foi feita para as mulheres. A mulher bíblica, ela tem que ser exclusiva de seu marido. A mulher bíblica é monogâmica, o homem bíblico não. Quando você fala de monogamia religiosa compulsória, você tenta pegar uma lei que é para as mulheres e tenta aplicar para os homens. Pegar um ciúme dos homens e aplicar nas mulheres. Você dissolve as diferenças que Deus colocou sobre o homem e a mulher. E, portanto, a partir disso, você começa um processo de androgenização, um conceito andrógeno de relação. Por isso, começa-se o processo de inúmeros problemas sociais que antes eram regulamentados e dissolvidos na Bíblia.
como por exemplo a masculinização da mulher e a feminilização do homem. Uma coisa muito discutida na Red Pill é fato de que muitos homens estão no polo feminino, enquanto as suas mulheres se encontram no polo masculino. Se você não consegue associar as duas coisas, eu, sinceramente, não posso me adentrar tanto nisso agora, senão o vídeo vai ficar gigante. Mas eu vou voltar mais para falar sobre isso em outro vídeo, conforme a gente for fazendo outros episódios da série. Esse processo de androgenização, pautado na igualdade entre homem e mulher, é antibíblico. Também traz a inclinação pós-moderna para a ideologia de gênero, já que a própria teoria de gênero, da ideologia de gênero, depende totalmente da dissolução das diferenças entre o homem e a mulher. Portanto, isso não tem base bíblica. No momento em que você coloca a monogamia em prática como única forma de casamento, você já está partindo de um modelo igualitário, que não tem base na Bíblia, mas sim em uma ideologia humana. Portanto, você começa o processo de destruição e enfraquecimento da família bíblica, tornando-a monogâmica, portanto menor, mais fraca, com menos filhos e com mais igualdade entre o papel do homem e da mulher, contrariando o que está nas escrituras. Você começa, de forma antibíblica, a preparar o terreno para a ideologia de gênero. Hoje, já existem pesquisas que mostram que a geração Z, a minha geração, possui 50% de homossexuais autodeclarados. Ou seja, a geração Z é gay. Não devemos ser intolerantes, isso é óbvio, mas também não podemos perder o direito de dizer que a heterossexualidade é um valor bíblico. Aí eu te pergunto, para onde a igreja e a nossa sociedade está caminhando, enfraquecendo a família e destruindo a heterossexualidade bíblica? E a própria promiscuidade, que muitos dizem que o modelo poligínico iria alavancar, na verdade é o contrário. A promiscuidade vem exatamente por essa repressão religiosa, colocando os homens em uma monogamia compulsória. Você acha mesmo que proibir o casamento, que é algo que por si só não é promíscuo, e sim um ato de compromisso perante Deus, que muitos homens de Deus, perante toda a Bíblia, fizeram, vai realmente causar mais promiscuidade? Você acha mesmo que a nossa sociedade realmente é monogâmica? Bom, vou abrir seus olhos. No Ocidente, nós temos muito mais poligamia encoberta, porém feita de maneira profana. Por exemplo, são alarmantes os números de filhos que nascem de forma ilegítima de relacionamentos fora do casamento. Essa impositividade religiosa cria a sociedade das amantes e uma sociedade com filhos criados fora do casamento, sem proteção e sem nenhuma base familiar adequada. E temos dados que indicam que a ausência do pai levou 92% dos jovens presos ao mundo do crime. 92% dos jovens presos ao mundo do crime. Esses são alguns dos inúmeros adoecimentos que a igreja carrega em seus ombros por mudar a lei que o Criador colocou pela lei do homem. Uma sociedade adoecida, casamentos disfuncionais e famílias enfraquecidas. Afinal, te pergunto, qual é a família mais forte? A de Jacó ou a do Joãozinho, que é submisso à esposa e não tem filhos? Quem é melhor para arrumar a vida do homem? O homem ou o Criador de todo o universo? Aos poucos, nós vamos voltar para mostrar muitos mais problemas. Mas esse vídeo era mais para rebater falácias contra a poliginia. É só o começo. E bom, espero que você tenha curtido, tenha se inscrito no canal. Comente o que você achou. Críticas construtivas são totalmente bem-vindas e eu vou responder todas se possível. Deixa aí seu comentário. E se não tiver nada para comentar, comenta: Ei, Gabriel, eu tô aqui. Até o próximo vídeo. Que Deus nos abençoe.